os anjos, eles queriam pregar o Evangelho, que é o que a gente sempre ouviu, e por que não reconhecer que a gente até mesmo pregou, né? E afirmando muitas vezes que os anjos, eles queriam pregar o Evangelho. E a gente ainda ouve essa tese, né? Aí, e será que é verdade mesmo? A Bíblia concorda que muitas vezes, né, é pregado, os anjos de verdade queriam pregar o Evangelho? Vamos dar pontapé inicial aí, então, olhando para o que diz Isaías 52, verso 7. Diz assim a palavra: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação dos que dizem a Sião, o teu Deus reina. Glória a Deus. Então, aí tá, quão formosos são os pés, né, dos que anunciam boas novas. Boas novas é o Evangelho, boas notícias, né? Então, é maravilhoso, é um privilégio para aquele que tem essa incumbência que foi delegado a nós, a igreja. Lembrando que a pregação do Evangelho, ela foi incumbida, né, por Jesus à sua igreja. Então, foi começado então a igreja pela ordenança, né, como está lá em Mateus 28 e também Marcos, né, Jesus ordenando para que se pregasse o Evangelho, né? E então, mas dentro dessa ordenança de que a igreja deveria pregar o Evangelho, pregar o nosso Evangelho, tem a tese que esse Evangelho os anjos queriam pregar. Então eu vou estar começando aí por o evangelista Ezequiel. Evangelista Ezequiel, o que tu acha? Os anjos anelavam pregar este Evangelho? Os anjos, pastor, os anjos, eles foram criados, né, para dar glórias a Deus, né? Sim. Servir a Deus, né? Eram mensageiros para enviar as mensagens. Desde lá do Antigo Testamento, nós vamos decorrer a palavra de Deus, nós vamos ver em momentos oportunos os anjos vindo com mensagens, corrigindo, né? Trazendo recados de Deus, né? Para cumprir o propósito de Deus. Mas pregar as boas novas, isso ficou para a igreja, né? Isso ficou para o ser humano, pregar a palavra de Deus. Não ficou para os anjos esta obrigação aí, pastor. Glória a Deus. Então temos aí a primeira opinião, né? Depois nós vamos estar aí nos vendo o que a Bíblia nos aponta, né? Então a primeira opinião que nós temos aí do evangelista Ezequiel é que essa missão não ficou e os anjos, né, não queriam, né? Então não é como diz que os anjos queriam pregar. Então na sua visão, irmão Antônio, o que o senhor acha? Os anjos queriam pregar o Evangelho, irmão Antônio? Presbítero irmão Antônio. Pois é, eu acho que eles não queriam pregar também, tenho a mesma opinião do... O senhor tem a mesma opinião do Ezequiel? Ficou para os homens trazer a mensagem do Evangelho. Amém, glória a Deus. Para os gentios. Graças a Deus. Então, o Antônio concorda também. A Érica, dentro desta visão da pregação do Evangelho, a incumbência, por que tu acha, ou você talvez discorde de nós, né? E você tem alguma tese para discordar ou concordar, qual é a tua visão nessa pergunta? Eu vou concordar com os irmãos, mas eu vou
concordar e acrescentar mais algumas coisinhas, pastor. Vai lá. Bem, aos irmãos que nos escutam por casa, se quiserem conferir em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, na parte B, vai falar aqui. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviados do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O senhor perguntou se os anjos queriam pregar. Mas quando a gente vê esse termo, ou a gente ouve essa pregação de que os anjos gostariam de pregar o nosso lugar. Os anjos não queriam pregar, pastor, conforme os irmãos falaram. Mas o que os anjos atentavam era para ver conforme o plano de Deus. Eles atentavam à obra de salvação que Deus estava realizando na humanidade. Para isso que os anjos atentavam. Era para a obra de salvação, a obra da graça, a obra que Deus estava planejando para a humanidade. Então O plano de salvação. Então, por que tu acha que os anjos não queriam pregar? Então, porque até mesmo eles queriam ver como seria, né? Eles queriam porque os profetas falavam, né? O versículo 10, do 10 ao 12, ele nos traz uma luz. Vou pedir para a Érica ler aí. Do versículo 10 desse mesmo capítulo 1 de Pedro. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça. Primeiro os profetas, né, falavam acerca dessa salvação. Querida, que, né, vamos lá, então os primeiros profetas falavam e vai lá. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos de que Cristo havia de vir, e a glória que lhe se havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Então está aqui. Então eles estavam observando para ver como que seria, como que iria acontecer isso aí, né? E como seria, né? Porque até ali, né, não havia essa missão de pregar o Evangelho. Então a missão foi dada por Jesus após, né, sua ressurreição. E ele então, ele incumbiu para que se pregasse o Evangelho. Então, aqui, esse texto, ele desmonta toda a tese que sempre foi anunciada, né? Que alguns talvez por não observarem, né? Que é uma das coisas que nós pecamos em não fazer como os crentes de Bereia, né? Que os bereanos, que eles ouviam e eles procuravam conferir para ver se aquilo que eles estavam ouvindo, a pregação, se era realmente o que constava, né? E a gente muitas vezes deixou de conferir. E a gente, em muitas bases, a gente continuou falando aquilo que a gente ouviu e não conferiu se as escrituras diziam. Então, muitos ainda, né, talvez por não observarem, não verem que as escrituras não falam, né, eles continuam dizendo, né, que os anjos desejavam. Mas aqui o texto nos mostra que, e o texto que era usado, só talvez mal compreendido, era esse texto, né, Érica? Sim, pastor, tem mais um texto que as pessoas compreendem de mal forma, né? Que, uma pergunta, os anjos pregam o Evangelho? Né? Apocalipse 14, verso 6 diz: esse é o Evangelho eterno?
o evangelho eterno. E viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitavam sobre a terra, em toda nação, e tribo, e língua e povo. Então, os anjos pregam o evangelho, pastor? Mas isso será lá depois no final, né? Isso, quando o Cordeiro e seus remidos sobre o Monte Sião, se reúnem sobre o Monte Sião. Aí será dado a oportunidade a esses anjos anunciar o evangelho eterno? Não, Então, vai lá. porque se é eterno, já temos na eternidade. Já Na passou. eternidade é pregado, não vai ser mais pregado. Pastor, só aproveitando aqui, Vamos lá, eu tô Felizão, mais cara. ouvindo aqui, tô me alimentando, mas eu estava analisando aqui a respeito da palavra, né? Pela história, biblicamente, geralmente os anjos eles são usados para anunciar juízo. Né? O homem, o ser humano, é o que prega a palavra da graça. Mas essa palavra, essa pregação dos anjos vai ser uma pregação de juízo, né? Eles estarão anunciando juízo sobre a humanidade. E tem vários exemplos na Bíblia assim que do momento que Deus ele usou os anjos para pregar, para trazer juízo, para trazer a advertência ao povo. Então eu acredito, né, dessa forma, sabe? Que os anjos pregarão trazendo juízo. Como é que é? Não, eu digo assim, ó, a pergunta, né, se os anjos queriam pregar, não. Eu Tu sempre não, também, a vida a tua inteira eu visão- preguei e eu ensinei que os anjos desejavam pregar, mas não. E ali é um erro que a gente não interpreta o português corretamente. Isso. Até hoje, o senhor falou, domingo, o senhor falou para mim, né, e eu comecei a pensar e refletir. Ali quando a palavra fala que os anjos atentaram, não significa atentar, não quer dizer que eles queriam pregar. Atentar, você presta atenção sobre algo, sobre algum assunto que você não conhece. Eles queriam entender o plano de Deus, queriam entender o projeto da salvação, até porque eles não têm experiência assim de... Eles não pecaram, os anjos que estão com Deus no céu, eles não pecaram, eles não caíram, né? Então eles não têm experiência para saber o que é pecar, o que é cair da graça de Deus. Eu entendo dessa Glória a forma. Deus. Então, o atentar não quer dizer que eles queriam pregar, né? É totalmente diferente, né? Érica, dentro do assunto, então, do Evangelho Eterno que tu puxou, Diga, pastor. aí, os anjos aí, vai lá do Apocalipse. Ali no Apocalipse fala que e viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar. Pergunta, pastor, que a gente encontra na maioria das vezes entre os nossos irmãos, né? E uma dúvida que as pessoas têm, às vezes não conseguem achar uma explicação. A gente fez a pergunta, os anjos, primeiramente, eles não queriam pregar o evangelho e sim atentar a obra de salvação, o plano de salvação que Deus tinha para a humanidade. Mas, que nem o irmão Ezequiel disse, os anjos são mensageiros do Senhor. A gente vai encontrar infinitos exemplos na Bíblia de anjos trazendo a mensagem do Senhor. Né, pastor? Isso. Então, aqui, caso alguém pergunte, tá, mas os anjos vão pregar? Esse anjo vai estar pregando o Evangelho Eterno? Vai estar pregando ele para os que habitam sobre a terra? Seria, pastor, então, o caso de que ele vai estar anunciando como mensageiro do Senhor este Evangelho? Aí, vai lá, Ezequiel. Não, pastor, eu não creio assim, uma maneira que está colocando, se eu estou entendendo. Porque a mensagem terrena vai ser exposta pela igreja, né? Por nós que estamos aqui. E os anjos, nós vamos ver lá quando os anjos vieram em Sodoma e Gomorra, eles não vieram pregando, eles simplesmente vieram e disseram, você saia daí que nós vamos destruir isso aí, né? Então, e trazer a mensagem. Os anjos de Deus, eles vinham num propósito para aquilo ali, né? Deus enviou os seus anjos lá e disse, vão lá, tire a única coisa que Deus disse para você lá, vai lá e tire Ló e a sua família, que eu vou destruir aquele lugar. Agora, os anjos não ficaram dizendo, saia daí para você ser salvo, né? Simplesmente eles foram lá e pegaram ele pela mão, que ele não queria sair, né? E Deus fez o restante. Quem vai pregar o Evangelho depois do arrebatamento? Quem vai pregar o Evangelho depois do arrebatamento? Não sei responder. No período da tribulação.
ficarem, da grande tribulação. porque a igreja não vai estar mais aqui, né? Sim, a a igreja igreja encerrou e subiu. Encerrou e subiu. E daí? Então, a princípio quem pregava era a igreja, mas se a igreja não vai estar, quem vai pregar então? Aí, quem vai pregar o evangelho? Porque haverá pregação do evangelho depois? Acredito que sim, pelos que ficaram, como arrependimento. Estarão anunciando assim, né, como arrependimento porque ficaram. Muitos daqueles que conheciam o evangelho e não se arrependeram, e não voltaram enquanto era tempo e ficaram. E pastor, mas ali na grande tribulação o anticristo já não está manifestado? É o período do 3 anos e meio de uma falsa paz. Não é onde que vai vir de novo lá os sacrifícios? A né? falsa paz, mas vai ter Tanto vai ter a união de... como é que vai ter, como é que se diz, o que eles tentarão fazer uma unificação das igrejas, né? Ecumenismo. Isso. Então, será anunciado. Tá. E outra coisa que se prega é que o Espírito Santo vai arrebatar a igreja e vai junto. Sim, sobe juntamente com ela. Sobe. E quem vai convencer essas almas a se converter na tribulação? Não terá quem convença, porque o Espírito Santo ele ficará na terra enquanto a igreja está nela. Após a igreja subir, né, o Espírito Santo sobe juntamente com ela. E daí? Por isso que a gente vive o tempo da graça, onde temos o Espírito Santo. É o momento das pessoas se converterem, se arrependerem e virem enquanto há tempo, enquanto há o Espírito Santo para orientar, para guiar, para ser o Consolador. Mas quando chegar o tempo da tribulação, a igreja será arrebatada e juntamente o Espírito Santo sobe com ela. Por isso que vai ser uma tribulação, não vai ter um Consolador aqui. Tu crê que não? Eu creio que o Espírito Santo sobe junto com a igreja. Que até mesmo, e daí essas pessoas, elas ficar à mercê. Elas não terão o auxílio daí para a sua conversão, que é aquilo lá que Jesus disse: eu vos mando o Consolador e ele vos ensinará, vai dirigir, vai consolar, vai guardar, quer dizer, enquanto a igreja está na terra. Então, se o Espírito Santo subir, então as pessoas ficarão e como elas conseguirão resistir? Pastor Luiz, ajudando aqui, ó. Vai lá. Apocalipse 14, aqui vai dar vamos esse debate da pregação dos anjos. Já. Vamos lá. Apocalipse 14 e 6, então, sobre essa sua pergunta aí se haverá pregação na grande tribulação, vai dizer assim, ó. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu com o evangelho eterno para proclamá-los aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Então, o evangelho do eterno, do anjo que a mulher estava falando, vai ser nesse tempo aí. Se a igreja subiu, nós estamos lá. Então, como o Apocalipse está falando aqui, não é esse anjo. E ele dizia em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, haverá. Então, eu creio que após o arrebatamento da igreja, então a incumbência que nós estamos vivendo nesse tempo da graça, então da pregação do evangelho, cabe a nós. E os anjos jamais desejaram pregar esse evangelho. Então, como diz Pedro, na sua carta, ele deixando bem claro, e principalmente ele resume aqui no versículo 9 do mesmo capítulo 1, a Érica leu do 10 ao 12, mas o verso 9 tem aberto aí, de 1 Pedro? Sim, o verso 9? O verso 9. Alcançando o fim da vossa fé,
a salvação das vossas almas. Ó, alcançando ao fim da vossa fé a salvação das vossas almas, que é o que Paulo, né, quando encerrou o ministério dele pregando, ele disse: eu combati o bom combate, terminei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé, né? E ele diz: então, desde agora, o que me aguarda é a recompensa, né? O prêmio, que não será só dado a mim, mas a todos aqueles, né, que estão militando, aguardando, né? Então, Paulo é com isso aqui, a pregação que cabeu a nós, a missão de cumprir o ID, né? Fazer e encerrar o nosso trabalho com essa expectativa, né? Dando a fé e tendo garantida a nossa salvação, né? Entendo assim que esse evangelho que os anjos vão anunciar não é um novo evangelho. Ele não é um evangelho que aniquila o evangelho da cruz, até porque fala lá na palavra que se viesse até mesmo o anjo pregando um evangelho diferente, era anátema. Só não me recordo onde é que está a referência, né? Mas então é o evangelho do reino. É o evangelho do reino, assim, que ele vai afirmar a soberania de Deus, né? A confirmação do Ele vai reino. confirmar que Deus é o Senhor de tudo. Isso. Eu não sei se o pastor concorda, mas para que os irmãos em casa não fiquem confundidos, Vamos esclarecer aí. não tem diferença sobre o evangelho que Jesus prega e o evangelho eterno. Não há diferença. Não há nenhuma linha teológica, nenhum pensador teológico que diz que o evangelho que Cristo prega, o evangelho anunciado em Apocalipse 14 como evangelho eterno são evangelhos diferentes. Não. São os mesmos evangelhos, porém em momentos diferentes. A função do objetivo do evangelho o da graça é agora oportunizando para a salvação, né? Para a salvação, é isso? E o outro após o arrebatamento, esse anunciado que o presidente Carlos falou, esse será para um evangelho confirmação. de juízo, né? Tipo um juízo. É um juízo. Mas é todos no mesmo plano de salvação de Deus. Eu quero dizer que nenhum dos evangelhos foge do plano de salvação de Deus. Só que, como eu falei, são evangelhos pregados em momentos diferentes, mas todos eles têm o mesmo foco, a mesma intenção, que é o plano de projeto de salvação de Deus. Glória a Deus. Uma confirmação, né? Isso, eles vão anunciar, porque eles são mensageiros do Senhor, os anjos. Glória a Deus. Maravilha, né? Graças a Deus. Então, para que os irmãos não tenham, né, dúvida, então, que talvez você até hoje ouviu, né, e talvez até falou que os anjos desejavam pregar, então nós não encontramos nas Escrituras Sagradas base que os anjos desejassem pregar o Evangelho. Então, porque até mesmo o Evangelho foi dado à igreja para que ela anuncie o Evangelho. E a igreja, ela vem, então, dentro dessa incumbência, né, aí, anunciando o Evangelho, né, que o Evangelho é, como diz lá, ele é boas novas, boas notícias. Então, é transmitir boas notícias, é falar de coisas novas, é falar da novidade, né, que Deus nos tem proporcionado, né, que é o Evangelho. Será que ela tem necessidade de tanta ferramenta para se pregar, Érica? Eu acredito que sim, pastor. E o que tu acha? Eu acredito que, claro, né, mas para pregar, a gente tem que entender, né, qual é o nosso público, a pregação, para quem que eu estou pregando. Por exemplo, se eu vou pregar num culto de irmãos de idade, se eu chegar lá utilizando uma oratória um pouco mais culta, os irmãos não vão entender, se eu usar palavras difíceis. Então, a gente tem que ter aquele contexto de qual ambiente nós estamos pregando, como que vamos usar as palavras corretas para aquele momento. E também creio eu, pastor, que a gente tem que entender um pouco sobre geografia,
para tentar explicar para os irmãos como que era a região tal, como que funcionava tal local, né? Claro que isso é cada um busca uma forma de compreender, né? Não estou dizendo que é obrigatório saber disso. Forma cultural. Não estou dizendo que é obrigatório. Mas entender um pouco de geografia, entender um pouco de ciência, procurar entender um pouco sobre as notícias do seu dia a dia, porque tudo, a Bíblia fala que os sinais estão aí, né, pastor? Então a gente tem que estar atento aos sinais que estão aí, a gente tem que estar atento ao noticiário, a gente tem que estar atento às mudanças climáticas. Claro que, como eu disse, não é algo obrigatório, é algo que quem quer, né, ter excelência, buscar excelência no seu ministério, pratica, faz. É que é uma coisa para aquele que prega o Evangelho, por exemplo, quando ele chega num determinado lugar, que era as estratégias, né? Realmente de Paulo, quando nós olhamos ele dá um exemplo em Atenas, né? Ele dá lá em Atos dos Apóstolos, quando ele vai e se aproxima e ele começa a observar, né? A sua área de atuação, que Paulo pregava na praça, na sinagoga, né? E lugares. Então, o Evangelho era pregado por Paulo. Então, quando ele chega em Atenas, ele dá um ensinamento ali, que ele começa uma abordagem ali, né? E até muito importante ali. Ele começa a falar sobre os poetas, né? Poetas ali, analisava o ambiente. Analisou o ambiente para ele poder chegar aonde ele queria chegar, para colocar o Evangelho ali. Jesus, por exemplo, o professor Jesus foi um homem que usou muita estratégia nas suas pregações, né? Dentre elas, duas que eu irei citar. Primeira, a sua voz. Jesus pregava em lugares contrários ao vento, para que o vento levasse a sua voz, porque não existia microfone que nós temos hoje, né? E Jesus pregava para multidões, então ele pregava de lugares altos, contrário ao vento, para que o vento levasse a sua voz. E outro ponto, Jesus sempre analisava o ambiente que ele estava pregando, o ambiente que ele estava situado, e usava parábolas de coisas diárias daquele povo, para que eles entendessem melhor o reino de Deus, o reino dos céus. Isso, até mesmo, né, nas abordagens, a samaritana, as abordagens que ele usava para poder chegar aonde o ponto que ele queria chegar, e as pessoas acabavam compreendendo, convertendo, né, entendendo que ele era o Messias, o enviado, o prometido de Deus, né? Então é maravilhoso pregar o Evangelho. E o Evangelho, ele deve, não só pode, ele deve ser pregado por todos aqueles que creem em Jesus e aqueles que o aceitam, né? E passam agora, então, a desfrutar desta nova vida, né? Recebendo essa boas novas, boas notícias, né? Então, agora, ele deve falar. Ele deve passar agora a ser uma testemunhar e falar. Como Pedro e João diziam, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Mesmo depois que eles foram presos, né? Está em Atos 5, que eles foram presos e quando eles foram soltos, a ordem era para que eles não falassem mais de Jesus, não pregassem mais. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos ouvido e temos visto. Então, uma das coisas, da característica do pregador, para pregar esse Evangelho, é a sua integridade. A sua integridade, para que o Evangelho não venha cair em descrédito, né? Que é uma das coisas, né, Érica, que hoje, né, o Evangelho, né, talvez muito bem hoje pessoas usam até ferramentas bem de conhecimento, mas o principal que é o seu caráter, a sua integridade, né, que é uma das coisas necessárias para aquele que
vai pregar de uma novidade de vida, de uma vida nova, né? Porque ele passou agora a viver uma vida nova. Se ele mentia, não vai mentir mais, vai procurar não mentir mais, né? Se roubava, não rouba mais. Então, quer dizer, o Evangelho trouxe uma mudança e ele vai agora, então, procurar a pregar, a falar do que aconteceu. Então, é a mudança do seu caráter, da sua integridade. Então, ele vai não somente no falar, mas a vida dele, né? Vai demonstrar isso, né, Érica? Isso aí, pastor. Então, pregar o Evangelho não é difícil, não, né? Às vezes se prega, né, evangelical, mas vivendo, né? Vivendo, demonstrando